Muito obrigado por continuar em nossa companhia. Agora vamos exibir uma entrevista com o orador espírita Raul Teixeira, realizada pelo programa Terceira Revelação da Federação Espírita Brasileira. O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? O nosso convidado é médium, conferencista, professor universitário e coordena uma das mais belas obras sociais do Brasil, o Remanso Fraterno, em Niterói, no Rio de Janeiro. Raul Teixeira é quem vai nos explicar um pouco sobre Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX. Raul, o que é o Espiritismo? É fácil explicar? É fácil, exatamente porque o Espiritismo é uma doutrina natural. Allan Kardec teve a grandeza de defini-lo como sendo uma ciência, um conhecimento que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos, como trata da relação desses espíritos com o mundo corporal. A partir daí, nós verificamos que todo esse corpo de ensinamentos que se refere a explicar o que é o espírito, de onde vem, o que faz na Terra e sua destinação pós-Terra, corresponde à vista do Espiritismo. Muita gente diz muita coisa sobre o Espiritismo. Não é uma religião, não é uma filosofia? Verificamos uma coisa muito interessante. Se nós disséssemos assim, que o Espiritismo é a ciência de, a filosofia de, ou a religião de, nós estaríamos criando um problema muito sério. Mas Allan Kardec teve a lucidez de dizer que é uma ciência que... Porque há várias outras ciências que falam de Deus, da vida, da morte, da alma. Ciência no sentido de conhecimento. E naturalmente que ao longo dessa definição, ele vai trabalhar também o Espiritismo como ciência, um conjunto de conhecimentos investigados, elaborados. E dessa maneira, nós não podemos comparar o Espiritismo, ciência, com a ciência química, a ciência física, a ciência biológica e outras ciências. Pela sua metodologia, por sua maneira de pensar, pela sua estrutura que o Espiritismo é ciência, mas não concorre com as ciências laboratoriais, porque nós não estamos lidando com os espíritos como os químicos lidam com as substâncias e elementos. Não estamos lidando com os espíritos como os físicos se utilizam da eletricidade, do magnetismo, etc. Os espíritos são seres inteligentes. Eles não estão quando a gente quer que estejam, de modo que nós temos experiências espirituais sem que tenhamos a certeza de que tal ou qual espírito virá. De modo que quando se diz que o Espiritismo é ciência, não estamos dizendo que ele é uma ciência como a química é, como a física o é. E a sua maneira de pensar, a sua reflexão, seu questionamento, o situam no pórtico das filosofias, no campo das filosofias. E, naturalmente, em virtude de sua filosofia, nos indagar sobre nossa relação com a vida, com o cosmos, com o Criador, e nos explicar que a função de nossa estada aqui é o religamento com o Pai Celeste, é a volta consciente ao Grande Senhor, natural é que essa dimensão corresponda a uma área da filosofia que se chama religião. De modo que a doutrina espírita tem essas dimensões de questionar, de investigar e nos direcionar com essa investigação, com esses conhecimentos para o seio de Deus e por isso ela corresponde às vistas da ciência, da filosofia e da religião. Reencarnação, um dos princípios básicos do Espiritismo. O que é exatamente? É fácil compreender? A alma que se encontra no mundo espiritual para voltar a reencarnar é uma alma errante, ela está na erraticidade. Ora, então, para qualquer espírito, qualquer alma que esteja na erraticidade, há a possibilidade de voltar a um novo corpo. Reencarnação é o movimento de voltar a entrar na carne, ou de entrar de novo na carne, ou o movimento de voltar à carne. E isso é possível muitas vezes? Isso é possível muitas vezes, é necessário, dentro das vistas do Espiritismo, para que nós possamos adquirir a sabedoria dos milênios, as virtudes dos milênios, pouco a pouco,
Allan Kardec estabelece no seu livro O Céu e o Inferno que uma única existência é um tempo grandemente curto para que nós conquistemos todo o bem que nos falta e para que nós eliminemos todo o mal que nos sobra. De modo que, como somos espíritos milenários, não estamos na Terra pela primeira vez e certamente não estaremos pela última. É necessário que a gente volte como um menino, como um estudante tem que voltar à escola. Por mais que ele tenha que chegar ao seu curso superior, seja ele qual for, ele não aprende tudo numa aula só, num dia só de escola. Ele volta cada dia para aprender lições novas que dão sequência ao seu aprendizado. No dia seguinte, ele volta com um novo uniforme, limpinho, cheiroso, porque o da véspera está sujo, suado, roto. Então, cada encarnação nossa na Terra corresponde a um dia de aula na grande escola terrestre. Ou, se quisermos, corresponde a um minicurso nessa grande academia terrestre. Nós voltamos para casa, trocamos de uniforme, voltamos, depois desse período, para encetar uma nova fase. Então, a ideia da reencarnação, ela é tranquila, ela é simples. Quando abrimos o Evangelho de Jesus, lemos o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 5, versículo 29, João estabelece assim, colocando as palavras de Jesus: aqueles que fizeram o bem renascerão, nascerão de novo, para a ressurreição da vida. E aqueles que fizeram o mal também renascerão para a ressurreição da condenação. Querendo dizer que nas reencarnações, nessas múltiplas existências, nós tanto somos felizes em virtude daquilo que já plantamos de felicidade no passado, como somos desditosos pelas desditas que espalhamos pelos caminhos. Por isso é que Jesus Cristo estabeleceu antes que a cada um será dado conforme suas obras. Logo, a ideia de reencarnação é uma ideia que não contempla injustiças. É graças a essa reencarnação, a ideia de nascer de novo, que nós entendemos que toda essa leva de criaturas que hoje faz mal à sociedade, que ludibria, os corruptos, os criminosos e que passam impunes através de mil artifícios pela terra, eles terão que voltar para devolver isto. E aqueles que estão, apesar de todas as dificuldades, trabalhando pelo bem, elaborando o bem, eles também voltarão para dar sequência à sua evolução, mas em clima de harmonia interior, de paz interior. Então encontramos pela terra onde vivemos, todos estamos evoluindo, mas uns evoluindo com dor, com sofrimento, com tristeza, com agonia, e outros evoluindo com tranquilidade, nas lutas do cotidiano, mas uma família que os ama, uma sociedade que os respeita, sem que eles fiquem desempregados, sem que eles fiquem doentes, com essa gravidade que nós encontramos mundo afora. Então, quem fez o bem, dizia Jesus, volta para ver o bem que fez, para a ressurreição da vida. E quem fez o mal também volta para dar conta do mal que realizou. Mudando para outro assunto, dentro do Espiritismo, mediunidade é um assunto que desperta todo tipo de comentário, todo mundo tem uma opinião para dar sobre mediunidade. No Espiritismo, o que é mediunidade? Na doutrina espírita, a mediunidade é uma faculdade inerente à criatura humana de captarmos o mundo espiritual. Allan Kardec chega a dizer em o livro dos médiuns que toda criatura que sente, num grau qualquer, a interferência dos espíritos, por essa razão pode ser chamada de médium. Então temos aqueles indivíduos que numa reunião familiar, numa reunião de fim de ano, de Natal, de aniversário, e tem aquela percepção que vovó está aqui, que meu irmão está aqui, senti minha mãe por perto. É uma percepção de momento num dia de emoção familiar. Até aquelas que materializam espíritos. Isso não é uma fantasia. Não, não é uma fantasia. Pode até ser, mas se estamos falando de mediunidade, isso existe como mediunidade. Mas aquelas outras que materializam, que psicografam, através das quais os espíritos falam, também são médiuns. Então encontramos médiuns numa gama muito vasta, desde aqueles que sentem num grau muito singelo, esporadicamente, até aquelas criaturas que trabalham na mediunidade diuturnamente, com frequência, e que esses fenômenos têm uma certa capacidade de mostrar-se, têm uma certa intensidade, uma certa frequência, até esses.
Então, Allan Kardec estabelece numa definição genérica que todo aquele que sente, num grau qualquer, a interferência dos espíritos pode ser tido como médium. Então, a mediunidade é uma faculdade de toda criatura humana. Não me interessa se o indivíduo é materialista, se ele é ateu, se ele é católico romano, se é evangélico, se é umbandista, se é quimbandista, se é do candomblé ou se é espiritista. É uma faculdade inerente ao ser humano. É por isso que encontramos na Igreja Romana os santos que faziam milagres. E o que eram os milagres, senão os fenômenos mediúnicos que eles conseguiam realizar? Santa Teresa d'Ávila, que levitava até a nave da igreja, até o teto, chamada doutora da igreja. Francisco, que realizou tantos fenômenos, tantos prodígios, inclusive recebeu as chagas do Cristo no seu próprio corpo, demonstrando uma mediunidade de efeitos físicos. Antônio de Pádua, que falava em Pádua num tempo em que não havia microfone, no século XIII, alto-falantes, e todas as montanhas em volta, todos os castelos, ouviam dentro de casa o sermão dele na igreja, como se fosse para chamar, para despertar. Então, esses são relatos da própria igreja. As meninas que viram Nossa Senhora de Fátima na Cova da Iria, em Portugal, isso é uma evidência, porque ninguém mais viu, só as 3 crianças. A jovenzinha que viu a Senhora de Lourdes, no noroeste da França, no departamento de Lourdes, Bernadette Soubirous, ninguém mais viu Nossa Senhora, só ela que contou, que narrou e todo mundo acreditou. Então era uma evidência. Logo, esse é um fenômeno mediúnico para o Espiritismo. Se para os nossos irmãos evangélicos é o dom do Espírito Santo, se para os irmãos romanos é o dom do Espírito Santo, o nome pouco importa. O que importa é que através dos indivíduos os espíritos se apresentam. Seja na reunião espírita, seja numa visão católica, seja numa visão evangélica. Bom, o tempo da entrevista está terminando e, lamentavelmente, não é possível tratar de todos os assuntos referentes ao Espiritismo, mas eu gostaria que você terminasse explicando exatamente o seguinte: por que o Espiritismo é chamado de Consolador Prometido? Pela sua proposta. Porque Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 14, que ele teria que voltar, mas rogaria ao Pai, para que o Pai nos enviasse um outro Consolador. Que ele disse que era o Espírito de verdade, que viria dizer o que ele não podia dizer naquele momento e viria recordar o que ele estava ensinando. Esse Espírito de verdade que ficaria conosco até o escoar dos tempos. Nós atribuímos que esse Espírito de verdade, admitimos que esse Espírito de verdade seja essa natureza da doutrina espírita, essa essência da doutrina espírita, esse corpo de entidades superiores que trouxe para a Terra a doutrina imortal. E porque sua proposta é de fazer com que nós saiamos da ignorância para entender os conflitos que vivemos, para entender as dificuldades da Terra, para entender a virtude que nos dá felicidade, para entender as alegrias do mundo, para entender a dor e a morte. Então é eminentemente uma proposta consoladora. Consoladora porque não nos traz apenas o lenço que enxuga a lágrima na hora da dor, mas que nos traz uma proposta para que a gente não precise chorar mais, que a gente não precise sofrer mais. Então o Espiritismo é para nós o Consolador prometido por Jesus. Raul, muito obrigada por mais essa entrevista. Obrigado. Chegamos ao fim do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.